paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o programa Águias de Deus. É um prazer podermos estar aqui novamente trazendo uma mensagem do coração de Deus para a tua vida. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer estarmos adentrando na tua casa, no teu lar, para levar a palavra de Deus ao teu coração. Amém? E o texto que nós vamos meditar hoje está em Apocalipse capítulo 1, versículos do 4 ao 8. É a dedicatória às 7 igrejas da Ásia. E começa assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o ultrapassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glória a Deus, né? Esse texto de Apocalipse, no capítulo 2, o Senhor, ele usa João para estar orientando as 7 igrejas da Ásia. E nós entendemos que cada uma dessas igrejas compreende a um período do cristianismo, da Igreja de Cristo aqui na Terra. E entendemos também que para os nossos dias de hoje, cada uma dessas igrejas representa um perfil de cristão, né, pastora? Amém. Um perfil de cristão que hoje há dentro das igrejas. E o Senhor, no capítulo 2 de Apocalipse, ele começa falando uma carta à igreja de Éfeso, né? E a igreja de Éfeso, ela compreende o período apostólico, ela compreende o período de 31 depois de Cristo até o ano 100. E ali nós podemos retratar os grandes acontecimentos, né, da conversão de multidões, sobre as maravilhas da igreja primitiva, né, e há muitas coisas marcantes nesse período, porque diz a palavra em Atos dos Apóstolos que a igreja primitiva, ela tinha muita comunhão, né, tinha muito amor, eles estavam juntos e unânimes na oração, no partir do pão, nas necessidades. Diz também que a palavra é que as pessoas vendiam propriedades e depositavam nos pés dos apóstolos para suprir todas as necessidades da igreja. E nós vemos que Éfeso representa a igreja do avivamento, do derramar do Espírito Santo. A igreja do primeiro amor. A igreja do primeiro amor. E que vem a queixa do Senhor. Né? Nessa carta a Éfeso, o Senhor faz a sua queixa. Ele dá uma reprovação a essa igreja. Ele fala das qualidades, fala das coisas boas que há na igreja, mas aí ele mostra a sua queixa. Ele diz: tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. E o que significa esse primeiro amor, pastora? Deixaram de amar a Deus acima de todas as coisas, deixaram de amar o próximo e começaram a voltar os seus olhos para as suas próprias necessidades, né? Já a motivação de estar juntos, unânimes ali no partir do pão, nas orações, tudo isso foi se esfriando e cada um começou a voltar para as suas próprias necessidades. E nós vemos isso na igreja de hoje, um perfil de muitos cristãos dentro da igreja, né, pastor? Que vão, cheio do primeiro amor, ver os milagres, ver os sinais, ver a manifestação do poder de Deus, ver um irmão necessitado, ele vai lá e ele reparte o arroz do armário, a carne da geladeira, porque ele está motivado pelo primeiro amor, apaixonado por Jesus.
e ele começa a se esfriar, voltando para suas próprias necessidades. A pessoa no primeiro amor, ela chora no louvor, chora na pregação, chora na hora da oração, né? Chora quando vai falar do amor de Deus para alguém. Mas aí o Senhor se queixa que aquela igreja que havia provado tantos sinais, pastor, tanta maravilha, tanta comunhão com o Espírito Santo, tinha abandonado aquele primeiro amor. E aí o Senhor dá um conselho. Ele diz: olha, Éfeso, lembra-te onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Amém. E aí o Senhor continua dando um texto, uma carta para a igreja de Esmirna, né? A Esmirna, ela compreende o período dos mártires, né? Do ano 100 ao ano 313 depois de Cristo, né? Esse é o período em que houve aquela grande perseguição, né? Sobre os cristãos e sobre os apóstolos, né? E havia ali em Esmirna um templo dedicado a deusa Roma e uma adoração ao imperador, onde as pessoas tinham que cultuar o imperador. E nesse texto de Apocalipse diz que a igreja de Esmirna, apesar de estar numa cidade rica, pastor, num lugar que havia uma prosperidade financeira, a igreja ela era pobre, ela passava necessidades, ela sofria muito, né? Mas na própria palavra, no próprio nome da cidade de Esmirna, significa mirra, porque ali havia uma planta onde era se extraído um extrato, um óleo que ele tinha o poder curativo, que ele era usado para passar nos pés dos viajantes, nas feridas das pessoas que saravam. E um ponto interessante, amados, é que para se extrair a mirra, esse óleo que curava, era necessário espremer, esmagar a madeira, esmagar aquela planta. E era justamente o que acontecia com a igreja em Esmirna. Ela era uma igreja sofredora, ela era uma igreja esmagada, mas por mais que ela era espremida e esmagada, ela estava ali derramando cura sobre as pessoas, sobre aqueles que aceitavam a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, né? E o Senhor tem um elogio para a igreja de Esmirna. Ele diz: olha, sei as tuas obras, conheço tua pobreza, mas és rico. Porque ainda que humanamente a igreja de Esmirna olhasse para as suas necessidades, o Senhor estava olhando para o extrato que estava sendo, o óleo que estava sendo extraído naqueles momentos de perseguição e de luta e de necessidade que a igreja passava. E isso é muito lindo, né, pastora? E o Senhor diz assim: olha, terás uma tribulação de 10 dias, Esmirna, mas ser fiel até a morte. Glória a Deus. Né? E o Senhor continua falando da igreja de Pérgamo. Né? Aí ele fala da igreja que compreende um período cristão de 313 depois de Cristo até 590, e esse é um período estatal, né? É considerado também a igreja de Pérgamo uma igreja mundana, porque deixou o mundo entrar dentro dela, né? Lá em Pérgamo havia o templo ao deus Esculápio, a quem se atribuía as curas e as ressurreições, porque existiam muitas pessoas enfermas, né? Esse deus Esculápio, ele até o cajado dele é usado hoje como símbolo da medicina, aquele cajado que tem a serpente enrolada, né? E as pessoas, por elas se afastarem da presença de Deus, estavam sofrendo as maldições que isso atrai, né? E no entanto eles começaram a buscar os deuses pagãos para poderem ter a sua saúde de volta. E como a palavra diz, né, o diabo ele também opera sinais, né? Opera sinais no meio do povo, né? Porque infelizmente quando a pessoa se desvia da presença de Deus, né, ela se torna um alvo fácil do inimigo. E o Senhor, ele dá um elogio a Pérgamo. Ele diz assim: olha, eu vejo que conserva o meu nome, que não negaste a fé. Vejo que você, apesar de tudo, Pérgamo, você tem aí perseverado, né? Você sabe que eu sou Deus, né? Mas o Senhor, ele tem uma queixa, uma reprovação muito grave que acontecia na igreja de Pérgamo. Ele diz assim: olha, tenho contra ti porque tem aqueles que sustentam a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. E nós sabemos que Balaão foi um profeta que se desviou na sua fé, né? Foi um profeta que o Senhor falou para não profetizar contra Israel,
mas por causa de dinheiro, por causa de um valor, Balaque foi lá e comprou ele, né? Comprou o ministério dele. E ele quis ir lá e profetizar contra Israel. E hoje nós vemos nesse perfil, né, de Pérgamo, que há muitas pessoas que às vezes deixam o inimigo usar suas vidas, né, usar seus corações, usar seu ministério, e começa a profetizar contra o próprio corpo. Nós vemos um espírito de inimizade que tem sido levantado nesses tempos, né, dentro da própria igreja, que é a igreja profetizando contra a igreja, pastor profetizando contra pastor. É uma perseguição cristã, né, algo horrível que acontece, né? E o Senhor abomina essa doutrina de Balaão. E ele fala também da doutrina dos nicolaítas. O que eram os nicolaítas? Eram um grupo de pessoas que eles se consideravam mais santos que todos, pastores. Eles consideravam que Deus ouvia somente eles, que só eles podiam falar com Deus. Então eles induziam todo o povo, falavam assim: olha, se você quer falar com Deus, você tem que falar primeiramente comigo, e aí eu vou levar seu recado para Deus. Ou seja, eles estavam anulando o sacrifício de Cristo. Fechando a porta, né? Fechando o caminho. Quando Jesus se fez sacrifício por nós, ele abriu um livre acesso para todos nós chegarmos até Deus. Então eles se consideravam os deuses na terra. Sim, é um grande erro, né? Quando um líder da igreja do Senhor Jesus aqui na terra, ele põe o foco sobre ele. Começa a manipular as multidões, isso, né? E ele se coloca como a quarta pessoa da Trindade, né? O quarto Deus. Isso não existe. O Senhor coloca, assim, pastores, guias, para levar as pessoas à salvação, mas o líder tem que ensinar, amado, que a porta é Jesus Cristo, né? Nós não podemos estar tomando um lugar que somente o Senhor é digno de estar assentado, né? Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não podemos, como pastores, deixar as pessoas dependentes de nós. Nós temos que ensinar as pessoas a ter relacionamento com Deus. Só que muitos pastores entram nessa doutrina de Balaão, nessa doutrina dos nicolaítas, porque é uma idolatria do ego. Com certeza. É uma idolatria do ego. Elas se sentem bem que as pessoas dependam dela. Amados, não, você tem que depender do Senhor. Você tem que ter a sua comunhão com Deus. Porque no tempo da perseguição, amados, se você não tiver a sua vida estabelecida em Deus, você não vai suportar. E o Senhor fala sobre a igreja de Tiatira, que compreende o período papal dos papas, de 590 depois de Cristo a 1517 depois de Cristo. Em Tiatira havia um templo feito para o deus Apolo, o deus Sol, e ali haviam muitos sacrifícios. Então nós entendemos que para cada igreja existia um tipo de principado que atuava, que atacava para tentar impedir a obra do Senhor, pastor. Mas ali o Senhor, ele dá um elogio à igreja de Tiatira. Ele diz assim: olha, conheço tuas obras, conheço o teu amor, a tua fé, o teu serviço, conheço a tua perseverança, e as últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Ou seja, o Senhor vê que é uma igreja que vem em ascendência, vem crescendo, né? Que realmente a palavra vem fazendo efeito em determinadas áreas. Mas aí o Senhor, ele fala de uma queixa, uma reprovação que ele tem para com a igreja de Tiatira. Ele diz assim, ó: tenho porém contra ti que toleras a Jezabel. E nós sabemos que Jezabel foi uma rainha má, matadora de profetas, né? Foi a rainha que ordenou que matasse o profeta Elias, perseguiu o ministério profético. E a gente sabe que esse domínio de Jezabel hoje, pastora, dentro da igreja, é justamente o domínio que procura matar a voz profética, que tenta impedir com que tudo aquilo que é vontade de Deus aconteça dentro dos ministérios. E aí aquilo que é pregado no altar, esse espírito maligno, esse domínio, faz com que as pessoas não recebam com alegria, faz com que as pessoas questionem o comando de Deus, a voz de Deus, rebeldia, e gera um espírito de desobediência, de rebeldia, justamente. E você acha, pastora, que existe esse espírito de Jezabel atuando hoje dentro da igreja? Existe, infelizmente existe, né? É uma igreja
que ela tem obra, ela fala, mas Senhor, eu amo, mas tolera. Volta a falar, as coisas são parecidas, né? Mas é uma pessoa rebelde, né? Uma pessoa que não tem realmente um relacionamento íntegro mesmo diante de Deus, uma igreja pura. E isso é muito importante falar. A Jezabel quer calar a voz profética. Por quê? Como está tudo bem, não, a gente ama, a gente tem obra, a gente está crescendo, a nossa igreja é uma grande bênção, mas ela não aceita a exortação. Então ela quer calar a voz profética. Às vezes o pastor levanta um irmãozinho lá e fala assim, olha pastor, Deus está falando isso. Não, Deus tem que falar comigo primeiro. É lógico, amados. Traz soberba, traz arrogância, ela não aceita a exortação. Ela não aceita aquilo que o Senhor está falando por amor, porque realmente é uma igreja que está crescendo, uma igreja que tem obra, uma igreja que ama, mas ela não aceita a voz profética, ela não aceita a correção. E nós, principalmente como pastores, nós temos que aceitar sim o que Deus fala. Nós temos que voltar também, nos arrepender e temos que falar, Senhor, nós temos tudo isso, mas nós estamos dispostos a pagar o preço, nós somos submissos à tua voz. E pessoas também que não aceitam a exortação pastoral. Com certeza. Né? Pessoas que se rebelam, pessoas que ficam... Jezabel, ela manipulava as pessoas a fazer uma rebelião. Eu não aceito isso porque eu não acho certo aquilo. Amados, em nome do Senhor Jesus Cristo, ser submisso às suas autoridades. Né? Vamos ter temor de Deus, vamos viver como igreja. Amém? E a palavra continua falando sobre a igreja de Sardes. A igreja de Sardes compreende o período da Reforma, de 1517 a 1755 depois de Cristo. Nesse período é onde surgiu Lutero, e os grandes reformadores, os grandes evangelistas. E diz que diz a história que Sardes foi construída em cima de uma rocha. Viu, pastor? Em cima de uma rocha. Nós sabemos que a rocha é Cristo. E o Senhor tem um elogio para a igreja de Sardes. Ele diz, olha, tens umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Tem umas poucas pessoas. Existem uns perseverantes, uns remanescentes, uns que não se dobraram ao pecado, uns que se levantaram para clamar, como voz que clama no deserto, para anunciar, ainda que os olhos veem tantas coisas erradas, pastor? Tantas coisas tristes, ruins, se levantaram para ser a favor, para defender a verdade. E o Senhor, Ele dá um conselho, Ele diz, olha, se vigilante e consolida o resto que está para morrer. Porque às vezes, amados, há pessoas que você vê que estão morrendo dentro dos ministérios, estão morrendo na fé, estão com seus casamentos morrendo, aquilo vira notícia dentro da igreja, mas ninguém se levanta em oração, em jejum, ninguém se levanta para impedir a ação de Satanás naquela situação. A igreja de Sardes é uma igreja de reforma, mas porém o Senhor, Ele considera aquela igreja morta. Ele tem uma reprovação, Ele diz assim, tens nome que vives e estás morto. Está morto espiritualmente, porque é uma igreja que já não procura, não sabe mais procurar o jardim secreto, não sabe mais buscar intimidade com Deus, não sabe se relacionar com Deus, pastor. E hoje existe, na igreja de Cristo, muitas pessoas com esse perfil, pensam que estão vivos porque vão no culto, porque dizimam, porque ofertam, mas estão mortos espiritualmente. Exatamente, elas começaram na rocha, elas começaram em Cristo e se distanciaram de Cristo. Escorregando. Isso, vão deixando os princípios e vão estabelecendo conceitos, a ponto, se uma pessoa cair, ela pisa por cima. É triste. Se a pessoa, se ela vê alguém vai apedrejar, ela também pega uma pedra, também quer atacar na cabeça da pessoa. Ela não tem o amor. Ela não tem esse amor da igreja do Senhor, essa essência de levantar o caído, de ser um intercessor, de corrigir com lágrimas nos olhos. Não, ela quer matar. O irmão caiu, pera lá, vou pegar minha espada, e vou decapitar ele. Ela não tem a essência da igreja. Ela pensa que ela está viva,
por causa do nome que leva. Não, eu sou crente, eu sirvo Jesus. Mas na verdade ela não está firmada na rocha. É como os fariseus, né? Eles achavam que porque eles eram judeus, né, eles estavam salvos. Jesus veio para pregar salvação para eles, né? No entanto, eles negaram, não aceitaram. E o Senhor, ele continua falando sobre a igreja de Filadélfia agora, que compreende o período de 1730 depois de Cristo e vai até o arrebatamento, né? Essa é considerada uma igreja missionária e evangelística, né? Em sua região geográfica, Filadélfia, ela estava em um lugar onde sofria muitos terremotos, né? E quando nós falamos de terremotos, nós podemos falar das lutas, daquilo que vem para chacoalhar mesmo, né? E a igreja de Filadélfia corresponde a esse período em que tem havido muita perseguição também, muita luta, muitos fatores para tentar fechar os ministérios, para tentar interromper o crescimento da igreja, mas corresponde também à igreja do reavivamento, né? Justamente o reavivamento que foi trazido pela reforma protestante, né? E existe uma promessa para a igreja de Filadélfia. O Senhor diz: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus. E amados, a igreja de Filadélfia corresponde a grande parte da igreja hoje, da igreja que está vivendo o cristianismo, mas buscando e esperando a vinda do Senhor, que está com a sua lâmpada cheia de óleo, com o seu pavio aceso, que está adorando, que está buscando o Senhor no jardim secreto, que existe uma expectativa pela salvação. Essa é a igreja de Filadélfia, né, pastor? Nós não podemos ter medo de passar por esse terremoto espiritual. Nós não podemos nós não podemos ter medo de deixar o Senhor trabalhar. Ele vai mexer com as estruturas mesmo. Com certeza. As estruturas velhas têm que cair. Nós temos que perseverar na palavra de Deus. Nós não podemos ter medo das perseguições, dos que estão falando. Os terremotos para a igreja de Filadélfia têm sido dentro de nós. Nos cabe agradar a Deus, né? E Deus vem para mudar mesmo, mexer com a estrutura, mas fica firme em Jesus Cristo, amados, porque uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, uma igreja que quer agradar ao Senhor Jesus Cristo, ela vai ser sacudida mesmo pelo mundo, mas nós não podemos ter medo. Amém? E aí, finalmente, a sétima igreja, que é a igreja de Laodiceia, que corresponde ao período de 1900 depois de Cristo até a segunda vinda, que é aqueles que vão ficar depois do arrebatamento, esperando a segunda vinda do Senhor Jesus, né? Representa uma igreja morna e uma igreja que se desviou da fé, uma igreja apóstata. E o Senhor tem uma reprovação para Laodiceia. Ele diz: olha, nem és frio, nem és quente, estou a ponto de vomitar-te. Amado, você sabe o que é ânsia de vômito? É você comer algo que te dá repulsa, que não te desceu bem, e aquilo volta porque não vai. Ou seja, aquele alimento não vai ter proveito nenhum para o corpo, né? Então o Senhor já está falando aqui que a igreja de Laodiceia, ela está em uma situação que não está tendo proveito nenhum para o corpo, pastor. Esse é um ponto crítico. Lá na cidade de Laodiceia, amados, se produzia a lã negra, que era de um valor muito alto, e também tinha um colírio valioso que pessoas de toda parte vinham comprar, vinham buscar. Mas sabe qual é a reprovação para aquela igreja de Laodiceia? O Senhor diz: olha, vocês são pobres, cegos e nus. Com todo o dinheiro que vocês têm, vocês são pobres. Com todo o colírio que vocês produzem, vocês são cegos. E com todas as vestimentas chiques que vocês têm, vocês estão nus. Então há muitas pessoas com esse perfil hoje, pastor, dentro da igreja, fazendo parte da igreja, que pensam que são ricos e são pobres. Por quê, pastor Bílio? Porque elas colocam a prosperidade delas somente está na comida e na bebida. A confiança está no dinheiro. Isso, carros e cavalos. Então, uma igreja, essa igreja é próspera. Por quê?
porque eu tenho um bom emprego, eu tenho uma casa própria, eu sou alguém na vida, eu tenho um notebook de última geração, eu tenho um tablet de última geração, um celular, tudo que eu tenho eu vou lá e quero, eu compro, mas é uma igreja, pastor, que ela não está firmada em Cristo, ela está firmada em coisas terrenas, simplesmente. Elas não viveram para a vida eterna. Então elas não conseguem compreender, são cegas, porque ela acha que a bênção de Deus, ela está somente na prosperidade terrena, mas elas não são prósperas de alma, de espírito, são pobres, cegas e nu, porque o termômetro dela está em coisas, não está na comunhão dela com Deus, não está em amar a Deus acima de todas as coisas, em amar o próximo, não está nas orações, não está no jejum, não está no partilhar do pão. É uma igreja, pastora, pobre, cega e nu, realmente. Com certeza. É uma igreja pobre porque ama o dinheiro mais do que tudo. O valor deve estar nisso, né? É uma pessoa cega porque está cheio de obras à sua volta para ser feita. E ela acha que o que ela tem feito é o suficiente. Ela está com o coração dela satisfeito. E ela está nu porque ela está pecando. Arrepende-te. Nós temos visto muitas coisas terríveis acontecendo nesses dias, amados. Nesses dias nós vimos um vídeo no YouTube de uma nova droga chamada crocodilo. Meu Deus, amados, se você tiver oportunidade, coloque lá zumbis mortos-vivos. Você vai ver pessoas sendo necrosadas vivas pelas drogas. As pessoas ficam como aqueles filmes de terror, sabe? Zumbis. Como zumbis nas ruas e apodrecendo vivas, amados. É terrível, né? E nós vemos aonde está a igreja. Nós estamos chorando pelo carro que nós queremos, pela casa que ainda não conseguimos, pela viagem de navio. Amados, tudo isso faz parte, né? Bênçãos materiais, é muito bom nós alcançarmos, mas, amados, buscar o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Entrega o teu caminho ao Senhor.